Boa noite, meus amigos da Casa dos Espíritos, Recanto Vovô Antônio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, com Jesus. Convido a todos para uma prece inicial. Graças a Deus. Senhor Jesus, envolva-nos nesta corrente de luz e de amor, para que no dia de hoje possamos, em comunhão, acordo, estarmos em sintonia com a luz divina, para que juntos possamos compreender melhor os ensinamentos desta noite. Sê conosco, Senhor, e nos oriente hoje e sempre. Que Deus nos ampare e protejam todos aqueles que fazem parte deste momento. Graças a Deus. Vou fazer a leitura do item O Suicídio e a Loucura, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos, que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que os afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem,
Ainda sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente ao contrário ao que esperava. Que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, se crê em se matando, ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Olá, amigos queridos. Pois bem, nesse texto, ele engloba a loucura e o suicídio em um único tópico, com ênfase no suicídio, não é? Com relação à loucura, é óbvio que existem questões fisiológicas que podem levar à loucura, as questões de obsessão, né? Mas principalmente a gente levar em consideração os desvarios que levam à loucura, os abusos que levam à loucura, os abusos do cérebro, os abusos da mente, na cólera, no descontrole emocional, na ambição desenfreada. Vocês querem ver um exemplo concreto? Eu não sei citar nenhuma de nome, mas as senhoras principalmente vão saber quantas e quantas novelas onde tem uma grande vilã que no final da novela ou ela morre com uma grande tragédia, um grande acidente, um incêndio, alguma coisa assim, ou termina a novela em completa loucura, não é? Em completa esquizofrenia. Por quê? Por causa dos desmandos e desvarios. Para registrar com relação ao suicídio, né? Nós espíritas sabemos que existe a questão do suicídio indireto. Vide o caso de André Luiz, mas não é o caso enfocado aqui no texto, tá ok? Pois bem, a psicologia nos revela muitas fugas psicológicas, não é? Por exemplo, o álcool, o sexo, a droga, o fisiculturismo, né? São questões de fugas psicológicas, fugas da realidade, mesmo que inconscientes, vamos dizer. E uma simples dose de álcool altera o nosso estado mental, não é? Primeiro um torpor, um relaxamento, mas depois vai vindo cada vez mais, né, essa alteração do estado mental, alteração do consciente. Então, aqui no texto ele diz que a embriaguez, a própria loucura podem ser atenuantes. Então, existem atenuantes para o suicídio, mas são apenas atenuantes, né? A gente tem que levar em conta que o suicídio pode muitas vezes estar eivado de egoísmo. A pessoa não suporta a carga emocional, a carga de problemas do dia a dia que ela esteja passando,
porém ela esquece quem a ama, quem a quer bem, quem muitas vezes depende dela. Às vezes numa situação, numa bancarrota financeira, por exemplo, o pai de família se suicida, mas ele esquece da mulher, dos filhos, né? Então existe esse componente também. Agora olha uma coisa, há cerca de 160 anos atrás, que é a idade desse livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos já falavam no materialismo. E olha a nossa vida nos dias de hoje. É só a gente olhar fácil, qualquer um reconhece a frugalidade das coisas, a falta de valores humanos, esse mundo fantasioso que as redes sociais oferecem, ilusório, um mundo ao mesmo tempo depressivo, não é? O que as pessoas veem é um mundo surreal, fora da realidade, e ela não se sente inserida nesse contexto. Ela abre uma rede social e ela vê momentos de prazer, de felicidade, ela pensa que o mundo está bem, que todos estão bem e ela não está. E isso não é verdade. É uma fantasia, né? Sem contar na televisão, os zoológicos humanos na TV, no mundo todo, não é só no Brasil não. A apelação por audiência chega a ser deprimente, né? E há 160 anos atrás, os espíritos já falavam a Kardec da questão do materialismo, não é? Já como sendo uma coisa deprimente que não oferece futuro ao homem. Para nós espíritas, nós sabemos que o suicídio é o maior pecado que o homem pode cometer, porque ele atenta contra a própria vida e atenta contra o próprio Deus, consequentemente, né? O Espiritismo nos ensina sobre as consequências da vida futura, né? A vida futura sendo criada desde já pelo nosso comportamento aqui na Terra. A gente conhece a máxima bíblica de que do pó viestes e ao pó voltarás. Pois bem, isso é com relação ao corpo. O corpo se decompõe gerando outras formas de vida ou em minerais dos quais ele é constituído, como o carbono, os gases, o oxigênio, o hidrogênio, o cálcio, o ferro, enfim. A gente volta para o laboratório da natureza, mas o espírito é eterno, imortal. Existe aquele ditado na cultura brasileira, né? O brasileiro só não dá jeito para a morte. Eu costumo dizer o seguinte, que depois do Kardec, até para a morte a gente dá jeito. Kardec acabou com a morte. Kardec matou a morte. Pois bem, Kardec não inventou nada. Kardec só revelou leis eternas que já existiam. Irmãos, Jesus nos disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não vou resolver o problema de vocês, eu vou aliviar. Cada um está com as suas questões evolutivas, não é? No texto, ele cita que muitas vezes sempre o suicídio está ligado a alguma questão de descontentamento. Pois bem, o Espiritismo, e óbvio que outras religiões, a questão não é o rótulo religioso, mas a religiosidade que a pessoa tenha. Mas o Espiritismo nos ensina a ter a fé no futuro, nos ensina a ver e a prever e a saber quais são as consequências dos nossos atos. Ele nos ensina que se a pessoa não tiver paz aqui, ela não vai chegar com paz do lado de lá. A pessoa que é depressiva aqui, se ela tenta contra a própria vida, ela chega depressiva do lado de lá. Por outro lado, ele nos ensina a coragem moral para enfrentar os problemas, a fé no futuro, né? A força de vontade, a coragem para edificar o nosso caminho, para sedimentar o nosso caminho, para saber encontrar a paz aqui. E principalmente que a transitoriedade dos problemas, da carga aflitiva, como sendo tudo questões de aprendizado, pois todos nós somos criados por Deus pessoalmente e o nosso destino fatalmente é a felicidade. Muita paz.
Graças a Deus, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, por estes momentos de estudos, pelo qual nós estivemos reunidos em Teu santo nome, pedindo a Jesus que oriente e abençoe os nossos irmãos menos favorecidos, os nossos irmãos que ainda se encontram com dificuldade de entendimento espiritual. Temos a certeza que eles serão assistidos. Envolva-nos, Senhor, nesta corrente fraterna, para que haja paz, para que haja amor, aos nossos irmãos médicos, enfermeiros, aos nossos governadores, para que haja luz e que este planeta se transforme em harmonia. Dá-nos, Senhor, a Tua força. Perdoa-nos ainda a nossa pequenez de entendimento. Nós temos a certeza, Senhor, que fazemos o melhor. Se não fizemos o melhor ainda, é porque talvez nós não o entendemos. Mas confiamos no Teu amor, na Tua sabedoria, e temos a certeza que os Teus filhos, os Teus servos, estarão sempre presentes, nos orientando hoje e sempre. Abençoai, Senhor, a todos aqueles que puderam participar desta corrente fraterna, que estiveram conosco, que ao sair daqui, Senhor, as bênçãos do céu se façam presente em cada coração. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos ter uma noite de paz e de harmonia. Graças a Deus. Que assim seja.